Eu quero conversar com você sobre um dos temas mais importantes da nossa vida. Você sabe que uma das coisas mais importantes, né, que nós, seres humanos, adquirimos é a capacidade de comunicar, a capacidade de falar, a capacidade de expor nossas ideias, de partilhar nossos pensamentos, de entrarmos em contato com as pessoas, de nos fazermos entender. A capacidade de comunicação é uma obra extraordinária de Deus a todos nós. Isto é um dom de Deus, é algo que Deus deu para nós. No entanto, nós temos que ser bem sinceros. São poucas as pessoas que, de fato, adquirem a habilidade de comunicar, a habilidade de transformar em bênção o seu dom de falar, o seu dom de dizer, o seu dom de se explicar. São poucas as pessoas que adquirem essa habilidade. E sabe, nós vamos falar sobre isso ainda nessa semana, não é o assunto de hoje, mas você sabe que o grande problema da nossa dificuldade de comunicar é porque nós pouco ouvimos. Quanto mais habilidade você adquirir em ouvir, melhor será a tua comunicação. Mas esse vai ser um assunto de um outro dia desta semana ainda, que nós vamos conversar sobre a capacidade, o dom de ouvir. Hoje eu quero conversar com você sobre falar mesmo. E falar é tão importante porque, através de uma palavra, pode-se estourar uma guerra. Através de uma palavra, milhares de vidas podem ser ceifadas. Através de uma palavra, uma grande injustiça pode ser feita. Através de uma palavra, alguém pode perder a sua vida. Através de uma palavra, um casamento pode fracassar. Através de uma palavra, um filho pode crescer com um sentimento de inferioridade muito grande e se tornar uma pessoa incapaz. Através de uma palavra, coisas ruins podem acontecer. Mas através de uma palavra também, nós podemos abençoar. Através de uma palavra, nós podemos curar. Através de uma palavra, nós podemos pacificar. Através de uma palavra, uma guerra pode acabar. Através de uma palavra, muitas e muitas vidas podem ser salvas e resgatadas. Através de uma palavra, um casamento pode ser restaurado. Através de uma palavra, uma amizade pode ser retomada. Um perdão pode acontecer. Através de uma palavra, a tua vida pode ser muito diferente. Você sabe que tudo foi criado pela palavra de Deus. E quando Deus criou você à imagem e semelhança dele, Deus deu a você também o dom de falar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todos nós criamos com as nossas palavras. Todos nós temos o dom de criar. Todos nós temos o dom de fazer crescer através das nossas palavras. Todos nós recebemos o dom do Senhor, a graça do Senhor. Agora o que nós precisamos é desenvolver esta habilidade. E hoje eu quero conversar com você sobre alguns pontos que são muito importantes quando nós pensamos na palavra que sai da nossa boca, tá bom? E eu quero colocar aqui 3 versos para a gente usar como base, como referência para a nossa conversa nessa noite. Os 3 versos estão lá em Provérbios, tá? Primeiro, Provérbios 21, 23, diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias para a sua alma. O que guarda sua boca e sua língua, guarda das angústias para a sua alma. A pessoa que tem cuidado no falar, sofre muito menos do que aquela que fala sem sabedoria nenhuma. Olha o que diz Provérbios 13, 3. Provérbios capítulo 13, o verso de número 3. Eu acho que eu coloquei um texto errado. Vou pegar outro texto aqui. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama o seu fruto. A morte e a vida estão no poder
da língua. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema e eu quero conversar com você focado principalmente em alguns hábitos que nós vamos adquirindo que fazem muito mal à nossa comunicação, tá? Primeiro, eu quero citar alguns hábitos. Eu vou colocar aqui uns 8 hábitos que nós temos, que as pessoas têm, né, na sua comunicação, e aí você vai olhando para a tua vida, se de repente você se pegar em algum desses, você diz, opa, peraí. Mas são hábitos muito ruins que nós vamos adquirindo. Às vezes por costumes, às vezes porque aprendemos, às vezes fomos adquirindo isso, não sabemos como, mas são hábitos muito ruins e que atrapalham muito a nossa comunicação, nosso relacionamento, e que fazem com que a nossa vida deixe de frutificar, tá? O primeiro hábito da comunicação, da nossa fala, que é muito prejudicial, é a fofoca. O hábito de fofocar. O que é fofocar? É falar mal de alguém que não está presente. É ficar falando da vida alheia. Você tem esse mau hábito? Olhe para dentro do teu coração, tá? Não é para você ficar pensando no fulano, no ciclano, na esposa, no marido, no filho, no pai, na mãe, no teu amigo, né? Não é para você ficar pensando em outra pessoa, é para você pensar em você, tá? Primeiro hábito muito ruim é esse, o hábito de fofocar. Você já percebeu que tem pessoas que elas, em qualquer lugar onde elas estão falando da vida de alguém? Elas estão falando do casamento de alguém, do relacionamento de alguém, das atitudes de alguém. O tempo todo elas estão diminuindo as pessoas, estão falando mal das pessoas. O hábito de fofocar. Este é um hábito terrível, que machuca muito, que macula muito a nossa vida. Muitos de nós não prosperamos na nossa vida porque fofocamos, porque ficamos o tempo todo falando da vida dos outros. Nunca fale de alguém alguma coisa que você não falaria para a pessoa. Por exemplo, eu não posso falar para ninguém de você aquilo que eu não estou disposto a falar para você. Se você tem esse hábito de fofocar, comece a cuidar, comece a frear a sua língua. Porque na nossa vida, as coisas acontecem como no efeito bumerangue. Tudo aquilo que você lança, volta para você. Volta para você. Por isso, se você, toda vez que você for falar de alguma pessoa que não estiver presente, fale bem. Ou não fale. Não fale mal. E isso não pega bem, sabe por quê? Vamos imaginar que eu me encontrei com você e eu vou falar mal de alguém para você. Qual que é o sentimento que você vai ter a meu respeito? O sentimento que você vai ter vai ser o seguinte, ó, a hora que o Maurício estiver longe de mim, ele vai falar mal de mim também. Porque uma pessoa que fala de alguém para você, fala também de você para alguém. E uma coisa que você vai perceber é o seguinte, e isto é uma frase que é bem conhecida na história, é de alguém aí conhecido. Ele diz o seguinte, quando João fala de Maria, você fica sabendo muito mais do João do que da Maria. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, você fica sabendo muito mais daquele que está falando do que da outra pessoa. Porque através da nossa fala, nós nos revelamos. Primeira dica que eu vou deixar para você hoje, aqui nessa noite, é essa. Se você tem o hábito de fofocar, pare com isso. Comece a frear a tua língua. Comece a se policiar. Porque fofocar impede o teu crescimento e a tua prosperidade. Quando você fala de alguém, quando você fala mal de alguém para uma outra pessoa, você está provocando atrasos na tua vida. Um outro hábito muito ruim da comunicação, e é muito complicado você conversar com pessoas que têm esse tipo de hábito, é julgamento. Pessoas que estão o tempo todo julgando os outros. Eles julgam e condenam os outros o tempo todo. É muito ruim você conviver com pessoas que julgam
as pessoas, que ficam julgando as pessoas. Está o tempo todo julgando, o tempo todo condenando. É muito ruim você conversar com pessoas assim. Sabe, a pessoa, você começa a conversar com ela, ela já está condenando o João, já está condenando a Maria, já está condenando o Pedro, já está condenando o que você está falando, condena todo mundo. Sabe, esse espírito de condenação, parece que a pessoa, ela é um juiz de todo mundo, ela está certa e todo mundo está errado, e ela que sabe como que as coisas de fato funcionam, né? E ela fica dizendo, olha, fulano é isso, ciclano é aquilo e tal, o tempo todo. É muito ruim você conviver com pessoas que julgam. Jesus, uma vez, pegou um grupo de homens que estavam julgando uma mulher, condenando ela, ia ser apedrejada, e Jesus disse para aqueles homens: olha, se vocês não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. E nenhum deles teve coragem de fazer porque olharam para si. Sabe, o julgamento é muito ruim. Eu não gosto de conviver com pessoas que ficam julgando o tempo todo, que ficam condenando os outros o tempo todo, que ficam julgando tudo, sabe? Condenando todas as coisas. Como se a pessoa estivesse num outro nível, com o direito de julgar tudo e todos, como se ela soubesse tudo sobre a vida. Se de repente você olha para o teu coração e você percebe que você tem julgado demais, pensa dentro de casa, não é ruim dentro de casa? Alguém dentro de casa que fica o tempo todo julgando, o tempo todo condenando, é ruim, é muito ruim. Esse hábito é muito desagradável. E se você percebe, de repente, que você tem esse. Dos hábitos aqui, gente, eu vou me pegar em algum, você vai se pegar em algum, aqui não vai livrar ninguém, pode ter certeza. Você não vai sair ileso dessa lista aqui. Você tem o hábito de julgar as pessoas? De ficar julgando as pessoas? Você olha para as pessoas e fica julgando? Vai para um lugar e já fica julgando aquele lugar? Isso atrapalha muito a tua comunicação, atrapalha muito o teu relacionamento. Isso impede você de ser abençoado, de aprender, de crescer. Se você tem o hábito de ficar julgando o tempo todo, pare com isso. Freie a tua língua e o teu pensamento, o teu coração. Um terceiro hábito ruim da nossa comunicação é a negatividade. Negatividade. Sabe, gente negativa? Você chega tudo animado, tal, né? Por exemplo, você diz, olha, hoje, por exemplo, saiu a notícia lá de Israel. O pessoal de Israel, eles acharam estão achando a vacina, enfim, alguma coisa. Ah, não, mas não vai dar certo, já vi tantas vezes isso, tal, tal. Você chega tudo animado, né, querendo trazer olha, vai melhorar, o país vai dar, não, não vai não, a coisa vai ficar pior, vai ficar horrível. Você quer ver uma coisa horrível? Eu não consigo, não sei se você consegue, mas eu não consigo assistir televisão. Eu não consigo ficar ligado em jornal, em televisão, eu não perco tempo com isso, não. Porque se for olhar na perspectiva da mídia, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. É melhor a gente se atirar no mar de uma vez. É melhor desistir de tudo. Certo? Se a catástrofe é tão desesperadora assim, a Bíblia diz que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança. Nossa esperança está em Jesus. A nossa vida está em Jesus. É muito difícil você conviver com gente negativa. Gente que o tempo todo coloca, né? Você chega para falar alguma coisa, a pessoa sempre coloca uma vírgula para falar alguma coisa negativa. Você chega animado, você chega, poxa, pá, e tal. Hoje eu ganhei, nossa, hoje trabalhei, olha, ganhei 50 hoje, né? A pessoa diz, mas 50 não dá para nada. Poxa, mas é 50, eu tô caminhando, tô crescendo, tô buscando. Consegui um trabalho. Pô, mas esse trabalho é ruim, qualquer um consegue, sabe? Gente negativa. Gente que fica o tempo todo diminuindo as coisas. É muito ruim conviver com gente negativa. Tá? Então, se você olha para o teu coração hoje, você percebe que você tem sido muito negativo. Eu tenho andado muito negativo. Às vezes a vida vai deixando a gente meio negativo. Acontece algumas coisas e a gente vai ficando um pouco negativo. É que nem na questão do julgamento. Às vezes aconteceu algumas coisas com a gente e a partir desse momento a gente começou a julgar todo mundo. Certo? São coisas da vida, às vezes, que vão deformando o nosso caráter. A comunicação é muito importante. A maneira que você se comunica constrói ou destrói muita coisa na sua vida. Por isso que é importante você prestar muita atenção na maneira que você está se comunicando. Não seja negativo. Não seja negativo.
Não se comunique de modo negativo. Um outro hábito muito ruim da nossa comunicação, da nossa fala, é a reclamação. Já andou ao lado de gente que está reclamando o tempo todo? Ah, tá muito frio, ah, tá muito calor, ah, tá muito sol, não para de chover, né? Nunca chove, é muita poeira, tal, é muita falação, é muito som, é muito silêncio, é muito isso, é muito pernilongo, tá muito escuro, é muito claro, certo? O tempo todo reclamando, reclama. Ô, dificuldade de viver com gente que vive o tempo todo reclamando. Nada tá bom. Sabe aquela pessoa que nada tá bom? Aquela pessoa que reclama o tempo todo? Que acha ruim de tudo e de todos o tempo todo? Conhece alguém assim? Que reclama bastante, reclama muito, reclama o tempo todo? E nada tá bom para essa pessoa? Parece que sempre tá faltando alguma coisa, você nunca consegue agradar. Já teve alguma pessoa, alguém assim que você tipo, poxa, eu não consigo agradar. Não consigo agradar. Porque reclama o tempo todo. Reclama de tudo. Reclama de todos. Nada tá bom, nunca tá bom. Pessoas que reclamam muito, que estão o tempo todo reclamando, têm uma péssima comunicação. Porque não é agradável ficar perto de gente que está o tempo todo reclamando. Quer ver um outro hábito? Quais os que nós falamos até agora? Vamos lá. Fofoca, né? Julgamento, negatividade, reclamação e o outro é desculpa. Já viu gente que está se desculpando o tempo todo? Se desculpando o tempo todo, sabe? E sabe o que é a desculpa? Desculpa é diferente de perdão. Desculpa é muito diferente de perdão. Tem gente que acha que desculpa e perdão é a mesma coisa. Desculpa é muito diferente de perdão. O que é perdão? Perdão é o reconhecimento de um erro. Então você errou, você chega para a pessoa e diz: eu errei e estou te pedindo perdão. Pedindo que você perdoe o meu erro. A desculpa é tirar a culpa. É você chegar para alguém e querer que a pessoa tire a culpa. Então tem gente que o tempo todo está pedindo desculpa. O tempo todo está justificando os seus erros, as suas falhas, as suas coisas, sabe? E chega a ser cansativo. Você conversar com pessoas que estão o tempo todo se desculpando. A pessoa nunca reconhece os erros dela. Ela nunca reconhece as coisas. Sempre tem alguma questão, sempre tem algum culpado, sempre tem alguma coisa que aconteceu. A pessoa está o tempo todo se desculpando. Ah, eu cheguei tarde por causa do fulano. Ah, aconteceu isso por causa do ciclano. Ah, eu não fiz, eu não estudei por causa disso. Ah, eu não fiz por causa daquele outro. Sabe, o tempo todo? O tempo todo se desculpando. Você vai conversar com a pessoa está o tempo todo se desculpando. Se algum de nós tem esse hábito, deixa eu te dizer uma coisa sobre isso aqui. Isso aqui é muito complicado. Por quê? Porque toda vez que você tem um responsável pelas coisas que acontecem ruim na tua vida, você não cresce, você não evolui. Toda vez que tem algum culpado, que tem algum responsável pelas coisas que acontecem na tua vida, pelas coisas que de ruim que aconteceram na tua vida, desorganizados que aconteceram na sua vida, toda vez que tem um culpado, que você chega se desculpando, você não cresce, você não aprende. E sem contar que é muito ruim você conviver com pessoas que estão se desculpando o tempo todo. Certo? Vamos lá, um outro hábito ruim. Exagero. Exagero. Já conhece alguém que exagera tudo? Exagera tudo. Né? Aquela história, você nunca me ajudou em nada. Poxa, o camarada está ajudando todo dia, naquele dia que ele não ajudou. Você não faz nada para mim. Poxa, às vezes a pessoa já fez bastante coisa. Você sempre age desse jeito. Às vezes não age sempre desse jeito. Às vezes é naquele dia, naquela semana que agiu desse jeito. Mas não é sempre. Sabe esse exagero que a gente coloca nas coisas? Essa pessoa exagerada, exagera tudo. Sabe? Se tá sol, exagera que tá sol demais. Se tá frio, exagera que tá frio demais. Sabe gente que vai se comunicar e exagera o tempo todo? Olha, tá muito grande. E, às vezes não é. Às vezes não é. As pessoas que exageram muito se tornam pessoas desacreditadas. Toda vez que você for falar alguma coisa, as pessoas vão dizer, ah, ele exagera mesmo, é sempre desse jeito, ele sempre aumenta as coisas, né? Aí um dia acontece alguma coisa, você liga, eu tô morrendo, a pessoa, não tá morrendo não, é alguma coisa simples, às vezes tá morrendo mesmo. Mas as pessoas acostumaram tanto você exagerando, que
Estão achando que é só uma dorzinha no teu pé e, na verdade, a coisa é séria. Então, gente exagerada é ruim também. Né? Você ficar ouvindo as pessoas exagerando, falando com exagero o tempo todo, exagerando tudo o tempo todo. É muito complicado. Tá? Agora, tem um outro tipo que é terrível. Tem um outro tipo que é terrível. É o dogmatismo. Sabe o que é o dogmatismo? Aquela pessoa dogmática. Eu vou pegar um exemplo aqui para você entender. Sabe aquela pessoa religiosa que acha que só ela que está certa, que é só a igreja dela que salva? Acha que só ela que sabe a verdade? Acha que só ela que tem o conhecimento e que é tudo do jeito dela? São pessoas dogmáticas. São pessoas que são insensíveis. São pessoas que não mudam por nada. São pessoas que, quando estão conversando com a gente, elas não compartilham ideias. Elas chegam e impõem a ideia delas, impõem o jeito delas pensar. Elas não estão dispostas a mudar o seu pensamento se forem convencidas de que, e se entenderem que o que elas estavam pensando está errado. Elas não estão dispostas a mudar. Pessoa dogmática é pessoa que não ouve. Ela está petrificada. Ela não ouve, ela não muda de jeito nenhum. Está o tempo todo daquele jeito e vai ser daquele jeito, tem que ser desse jeito. Você vai conversar com a pessoa, é muito ruim você conviver com gente dogmática. Eu, assim, respeito, né, as pessoas, enfim, cada um sabe do caminho que vive, mas, por exemplo, vou pegar o caso nosso de comunidade cristã de igreja. Eu aprendi a respeitar todas as comunidades cristãs. Todas as igrejas, sabe? Todo lugar onde tem gente buscando a Deus. Todo lugar onde tem pessoas que estão colocando o coração deles diante de Deus. Eu aprendi a respeitá-los. Podem não pensar como eu penso, podem não olhar para a Bíblia da mesma maneira que eu olho, mas eu respeito as pessoas. E eu aprendi isso com Paulo Freire, falando a respeito de Chico Xavier. Paulo Freire, ele tinha os pensamentos dele, enfim, e tal, e ele era católico, né, um cristão. E o Chico Xavier era espírita e viveu no espiritismo, enfim, a sua vida inteira. E uma vez uma repórter perguntou para Paulo Freire se ele acreditava em Chico Xavier, acreditava nas coisas que o Chico Xavier falava, enfim, tal. E eu achei muito interessante a resposta dele. A resposta de Paulo Freire foi o seguinte: eu não acredito naquilo que o Chico Xavier acredita, ou acreditava, mas eu acredito que ele acreditava. Eu achei importantíssima essa resposta. O que ele quis dizer é que mesmo ele não acreditando da mesma forma que o Chico Xavier acreditava, nas coisas que o Chico Xavier acreditava, mas ele respeitava, porque ele achava, ele cria que o Chico Xavier não era um charlatão. O Chico Xavier acreditava naquelas coisas. Então, ainda que eu não acredite, eu respeito. O respeito tem que estar na vida de todos nós. Respeito tem que fazer parte da vida de todos nós. Eu posso anunciar a palavra de Deus da maneira que eu aprendi, eu posso compartilhar a palavra de Deus com todos vocês aqui, levar a palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida, mas eu tenho que aprender a te respeitar. Jesus respeitou todas as pessoas. O fato de Jesus não pensar da mesma maneira que as pessoas pensavam, não fazia com que Jesus desrespeitasse as pessoas. Jesus foi muito duro com os dogmáticos, com aquelas pessoas que não se achavam perfeitas, se achavam os donos da verdade. Com esses, Jesus foi muito duro. Agora, com todas as demais pessoas, Jesus demonstrou um amor muito grande e um respeito muito grande pelo ser humano. Nós temos que aprender a nos respeitar. Aliás, eu acredito que uma das dádivas do cristianismo extraordinárias é a possibilidade de pessoas que pensam diferente conviverem como irmãos e se respeitarem. Eu acho que isso é uma dádiva do cristianismo. A possibilidade de pessoas de raças diferentes, de credos diferentes, de lugares diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, as pessoas se respeitarem. Eu vejo isso como uma dádiva cristã. E aí que o amor de Deus ele se manifesta trazendo cura. Então, se você olha para o teu coração e diz, olha, eu estou sendo muito dogmático. Meu irmão, sensibiliza esse coração. Flexibiliza esse coração na palavra de Deus. Sabe, não se imponha, porque quando você vai conversar com alguém, você não vai conversar só para ensinar.
você vai conversar também para aprender. Eu aprendo tanto aqui com as pessoas, às vezes as pessoas deixam algum texto, alguma coisa, eu aprendo tanto com as pessoas. Nós aprendemos, um diálogo, uma conversa é também para aprender, não é só para ensinar. Não é só eu que sei, não é só você que sabe. Se eu e você conversarmos, pode ter certeza que você vai aprender muito comigo, mas eu também vou aprender muito com você. Nós podemos até ser de uma comunidade, de uma religião diferente, mas se nós sentarmos bem intencionados, eu vou aprender muito com você e você vai aprender muito comigo. E Deus vai falar com cada um de nós, através do seu amor e da sua graça. Hoje, eu prefiro crer dessa maneira, creio que esse é um caminho bom. E, por último, a mentira. A mentira é um hábito terrível. Mentira é um hábito que adoece. Você tem o hábito de mentir? Você adquiriu o hábito de mentir? A mentira é algo muito sério, porque a mentira faz com que a gente viva dentro de uma vida que não existe. A mentira ela é muito complicada, porque ela é um buraco que vai aumentando e que vai crescendo e que a gente nunca consegue sair dali, vai só aumentando. Você já percebeu que uma mentira vai chamando outra? Um abismo? Mentira é um abismo, que vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo. E quando você vê, você está todo ilhado, todo enrolado. E o duro da mentira é o seguinte, quando a gente tem o hábito de mentir, a coisa vai ficando tão complicada que passa-se um tempo e a gente começa a acreditar. Ninguém mais acredita na gente, mas a gente começa a acreditar nas mentiras que a gente conta. Nós acreditamos na mentira que contamos, mas ninguém acredita, porque todo mundo já sabe. Sabe, se de repente você percebe que você tem o hábito de mentir, comece a colocar isso diante de Deus e pedir para que Deus te ajude, porque isso é um hábito. Sabe, as pessoas fazem, a gente vai fazendo às vezes por hábito, mas comece a trabalhar com isso. Deus quer cuidar do teu coração. E tem um outro hábito que apareceu aqui no meu coração agora, que eu quero falar com você, que é o bélico. Sabe, gente que está o tempo todo, a fala e tudo é sempre para brigar, sempre para confusão, sempre para chamar para briga. Sabe, o tipo de fala bélica. Não sabe sentar para conversar, olhar no olho. Uma coisa que eu tenho dito sempre que eu converso com casais e com as pessoas, olha, fale numa altura que somente ele, que somente ela consiga ouvir. Toda vez que você altera um pouquinho a voz, você já perdeu a razão. Você perdeu a razão. Porque a pessoa sensata, ela fala numa altura que o seu próximo que está ali consiga ouvir e somente ele. Se o assunto é sobre você e tua esposa, teus filhos, teus vizinhos não precisam ouvir. Se o assunto é com o teu filho, com a tua filha, teus vizinhos, sabe, os outros da casa não precisam ouvir. Eu gosto muito, por exemplo, de um exemplo de uma família da nossa comunidade com os filhos. Quando eles têm algumas coisas para resolver com os filhos, eles não resolvem no meio de todo mundo, tal. Eles falam para os filhos: olha, a gente vai conversar quando chegar em casa. Quando chega em casa, entra o pai com o filho no quarto, entra a mãe ou a mãe com a filha no quarto, conversa, certo? Conversa, repreende da maneira que tem que ser feito, sem alarde, sem exposição, sem gritaria, porque no meio da gritaria não há razão. No meio da gritaria, os problemas só se avolumam, só crescem. Não há vida saudável no meio da gritaria. Por isso, esse tipo de fala bélico não nos leva a lugar algum. Nós precisamos aprender a controlar o nosso modo de comunicar. Eu quero concluir hoje dizendo para você que é muito importante que você comece a perceber e a prestar atenção no modo que você está comunicando. Porque o jeito, às vezes, gente, presta atenção, para a gente concluir, presta atenção. Às vezes você está querendo o bem, e eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza que você quer o bem, que você quer o melhor para a tua família. Eu tenho certeza que você quer o melhor para o nosso país. Eu tenho certeza que você quer o melhor para a tua vida. Eu tenho certeza que você quer o melhor para o teu ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que você quer o melhor nos lugares onde você está. Eu tenho certeza que você quer o melhor. Tá bom? Isso está certo. Eu tenho certeza que você quer o melhor. Agora, gente, olha aqui para mim. O modo, às vezes, que a gente está fazendo não está ajudando. Não está ajudando. Você quer o bem, mas às vezes a forma que você está fazendo, às vezes até a gente fala a coisa certa, mas fala do jeito errado. Fala usando uma maneira errada de fazer. Eu acredito nas boas intenções de cada um de nós, mas às vezes, sabe, se você quer ajudar alguém, conversa com ela, não vai conversar com o outro sobre a vida dela. Se você está preocupado com alguém, conversa com a pessoa. Conversa de modo que você possa ajudar, não transforme a tua preocupação pela pessoa em fofoca. Tá certo? Eu sei que a tua intenção ela é boa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você percebe que você está julgando demais, eu sei que às vezes você está querendo consertar, está querendo que as coisas andem bem, está querendo que tudo seja direito, que seja correto, mas cuidado para não se transformar uma pessoa que está julgando o tempo todo. Sabe, uma pessoa às vezes negativa, o tempo todo negativo, o tempo todo, sabe, olhando de forma negativa. Às vezes não é para o mal, às vezes, mas você percebe, você está percebendo que você está muito negativo ultimamente? Mude um pouquinho a tua perspectiva. Comece a olhar de um modo mais positivo. Comece a exercitar isso. Sabe, reclamação. Quem sabe você está reclamando demais. É porque você quer que as coisas vão bem, as coisas dê certo. Mas já percebeu que às vezes você está reclamando demais e está afastando as pessoas de você em vez de aproximar? Sabe? Desculpas. Você tem, às vezes, essa questão de ficar pedindo desculpa o tempo todo, se desculpando o tempo todo, achando o culpado para as tuas circunstâncias o tempo todo. Quem sabe na hora de você pedir perdão, de você pedir ajuda, porque algumas coisas você não está conseguindo. Às vezes eu vou falar de um problema meu. Por exemplo, o horário. Eu tenho um problema sério com o horário. Eu tenho uma falta de caráter tremenda na questão do horário. E luto com isso. Mas eu evolui pouco, mas vou conseguir, em nome de Jesus. Mas eu não posso ficar o tempo todo, sabe? Eu vou falar para você, eu fico o tempo todo desculpando. Ah, por que atrasou? Ah, hoje atrasou por causa disso. Ah, hoje atrasou por causa daquilo. Aqui mesmo no programa, eu já falei algumas vezes. Ah, hoje atrasamos por causa disso, sabe? Por mais que tenha acontecido um problema ou outro, mas essa coisa de ficar arrumando desculpa o tempo todo, chega uma hora que não cola mais. Chega uma hora que as pessoas dizem, não, o cara é atrasado mesmo. Ele não tem responsabilidade mesmo nessa coisa do horário. Sabe? Então, se eu tenho percebido, às vezes eu não sou mal intencionado, eu quero bem, mas às vezes eu tenho que cuidar dessa área da minha vida. Sabe, exagero, você é muito exagerado nas coisas, você superdimensiona as coisas, os problemas, dificuldades, as coisas, você superdimensiona. Quem sabe está na hora de você começar a falar os números exatos das coisas. Você é muito dogmático, sabe? O tempo todo tem que ser desse jeito, é do meu jeito, sabe? Você percebe que você precisa mudar um pouquinho nessa área? Que você precisa ser um pouquinho mais flexível, que você precisa se dispor para aprender, que você não sabe tudo e que outras pessoas podem te ensinar coisas importantes, que o teu filho de 5 anos pode ensinar para você, que tem doutorado, que tem pós-doutorado, que fez MBA, teu filho de 5, 7 anos pode ensinar para você, pode te instruir para você viver melhor. Sabe? Ser menos dogmático, menos senhor da razão. E a questão da mentira, que é perversa, mentira é perversa. A mentira, ela tira completamente a nossa característica a nossa condição de ser semelhante a Deus. Porque Jesus é a verdade. Então, quanto mais próximo de Jesus você for, mais longe você vai ficar dessa mentira. Mas se você percebe que você anda contando, sabe aquelas mentirinhas que a gente acha necessário? Ah, diga que eu não tô. Ah, eu já tô indo. Ah, daqui 1 minuto eu tô aí. Não é 1 minuto, então não fala. Ah, daqui 1 minuto eu entro. Daqui 1 minuto eu te ligo. Se não vai ser 1 minuto, sabe essas mentiras bobinhas que, na verdade, são as raposinhas que devastam os vinhedos? Lá, Cantares 2,15 fala isso. As raposinhas que devastam os vinhedos. Quem sabe você tem deixado essas raposinhas devastarem os teus vinhedos? Porque a gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pedrinhas pequenas. É nas pequenas pedras que a gente tropeça.
nas pequenas mentiras do dia a dia que a gente tropeça. Deus tem ministrado o nosso coração hoje sobre esse tema tão importante, que vai ajudar muito a gente na nossa vida. E amanhã eu peço que você continue conosco, porque amanhã nós vamos continuar. E eu espero muito que você esteja com a gente amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre as características, né? Hoje nós falamos sobre esse lado mais negativo, falando dos hábitos os hábitos que são doentes, os hábitos que enfermam a nossa vida, que nos atrasam, os hábitos que prejudicam a nossa caminhada. Amanhã nós vamos falar sobre hábitos saudáveis da nossa comunicação, da nossa fala. Tá bom? Então, hoje, nós falamos sobre os hábitos que são doentios, que nos prejudicam, que nos atrasam. Amanhã, nós vamos falar sobre hábitos que são saudáveis, que nós devemos construir na nossa vida, na nossa fala, na nossa comunicação. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus, tá? Estou terminando agora aqui a minha fala, mas eu achei 3 ditados aqui que eu queria citar para você. Ó, primeiro, muito falar, muito errar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala demais, e quando a gente fala demais, quando a gente passa do ponto na nossa fala, geralmente a gente fala coisas que não deve. Então, falar um pouquinho menos. Antes que fales, vê o que dizes. Nem sempre a gente para, né, para refletir o que nós vamos falar. Nem sempre, tá? Mas é importante que você pare para refletir sobre o que você vai falar. Nós vamos conversar sobre isso. Hoje nós falamos mais sobre o jeito que a gente fala, mas eu quero também parar um pouquinho para pensar com você sobre o que nós falamos. Parar para pensar o que a gente está falando. E o último, bem fala quem bem cala. Bem fala quem bem cala. Importante para a nossa vida, né? Que Deus abençoe teu coração, em nome de Jesus. Que bom você estar aqui com a gente e a gente poder estar ouvindo essas orientações do Senhor para o nosso coração e para a nossa vida, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado pela palavra, por cada um que está aqui. Ninguém está aqui por acaso, Deus, todo mundo está aqui porque o Senhor trouxe, Pai. Aquelas pessoas que não estão aqui não eram para estar, era para nós estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, porque o Senhor nos privilegiou com a tua palavra, Pai. Eu, nesta noite, me sinto abençoado pela tua palavra e pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Quero colocar diante do Senhor a vida, Pai, de cada um que está aqui. Rogar o teu Espírito Santo e a tua paz sobre cada um, Pai. Sou muito grato ao Senhor por todo o teu cuidado, por todo o teu amor. Deus, obrigado, porque a tua palavra que nos exorta é um sinal de que o Senhor nos ama, Pai. Porque todo pai que ama o seu filho, corrige, disciplina e coloca o seu filho no eixo. E muito obrigado, porque o Senhor está falando algumas verdades para nós nessa noite que nós precisávamos ouvir. Nós queremos, Pai, prosperar, queremos melhorar a nossa vida, mas nós sabemos que para que isso aconteça, é necessário que a gente ajuste o nosso modo de falar, Pai. É necessário que a gente ajuste a nossa vida. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo e o teu amor estejam, Pai, inundando a vida de cada um. O Senhor sabe, Pai, quais são as minhas dificuldades aqui, aonde que eu tropeço aqui, Pai. O Senhor sabe, Pai, aonde cada um tropeça. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós, Pai, continuemos, Pai, a tropeçar no nosso falar. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia do nosso coração. Abençoe, Deus, a nossa vida e o nosso caminhar. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder sobre todos nós. Ministra, Pai, o coração e a vida de cada um, Pai. Eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor e coloco a vida de cada um diante do teu altar. Muito obrigado, Deus. Ministra, Pai, cura, traz a tua paz. Deus abençoa. Eu sei que tem gente aqui, Pai, que está olhando para a sua vida e querendo que o Senhor mude. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa mudança aconteça, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe, Deus, com o teu poder e com o teu amor. Eu coloco diante do Senhor a minha vida, porque eu preciso do Senhor. Eu só vou conseguir mudar se o Senhor me ajudar, Pai. Nós só vamos conseguir mudar, Pai, esses hábitos que estão impregnados na nossa vida, esses costumes feios que nós temos. Nós só vamos conseguir mudar se o Senhor estiver conosco, nos orientando e cuidando do nosso coração. Nós pedimos que o Senhor faça isso hoje, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Pai, do nosso coração e da nossa vida. Nós nos colocamos no teu altar e pedimos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado.
Hoje nós falamos sobre os tropeços na nossa comunicação. Deus, Ele ama muito a sua vida e Ele quer te ajudar para você viver melhor. Por isso, confie na palavra de Deus. Ajuste a sua vida. Melhor escolha que você faz. Tá bom? Nós vamos terminar. Eu quero apenas dizer para você o seguinte. Nós tínhamos falado que nós íamos nos 2 hospitais no final de semana, mas nós estivemos conversamos com o pessoal da prefeitura também, e decidimos fazer isso um pouquinho mais para frente. Pelo fato do cuidado que nós temos que ter agora, nesse momento que nós estamos tendo de pandemia, então nós vamos postergar isso, nós vamos fazer essa visita, vamos orar pela Santa Casa, pelo São Francisco, mas um pouquinho mais para frente, tá? Nós iríamos fazer nesse domingo, mas vamos fazer um pouco mais para frente, com juízo e com responsabilidade, tá bom? Então, essa informação que eu tinha para você. Uma outra informação, nós estamos de jejum, e convidamos você que quer fazer jejum conosco para começar. Esta semana nós estamos fazendo jejum de doces e sobremesas, tá? Cada semana são 50 dias de jejum. Nesta semana de doces e sobremesas, convidamos você que quer jejuar conosco para vir participar. Comece hoje, meia-noite. Cada semana, nós, aqui na nossa página do Facebook, tem ali o guia de intenções que são comuns, tá? Você pode procurar lá que você vai achar o guia de intenções, e também você pode pedir aqui pelo nosso contato, você pode pedir na secretaria da nossa igreja, o secretário da nossa igreja, ele está aqui, nós temos um grupo de WhatsApp oficial da nossa igreja, gostaríamos muito de ter o teu telefone ali para a gente mandar as informações e você está sempre recebendo as comunicações da nossa igreja. Se você quiser entrar no grupo oficial de WhatsApp da nossa igreja, é só você acessar a secretaria da nossa igreja, por esse WhatsApp, esse número, e aí você vai estar entrando e participando. E também, você que quer um guia de intenções do jejum, se você quiser, é só você pedir aí, que ele manda para você um guia em PDF das intenções de jejum que nós estamos fazendo, tá? Nós queremos enviar para você, para abençoar a tua vida e também o teu coração, tá? Gente, última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu vou pedir para vocês nos ajudarem com o dízimo e com a oferta, tá? A nossa igreja está precisando, nós precisamos que você nos ajude, que você abençoe a igreja com o teu dízimo e com a tua oferta, é muito importante também, nós mantemos a igreja com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu também sou um dizimista, eu também oferto na igreja, e amo fazer isso, e faço isso há muitos anos, pela graça de Deus, é um privilégio para mim poder abençoar, tá? Você que sente no coração de abençoar a vida da nossa igreja, o número da nossa conta está aqui, é no Banco do Brasil, e você pode abençoar a vida da nossa igreja, vai ser muito bom, a tua ajuda vai vir de uma boa hora para cuidar da igreja, tá bom? Para cuidar aqui do corpo de Cristo, do nosso trabalho, do nosso ministério, tá bom? Aqui está os dados da nossa conta, também você pode olhar por aqui, tá? Os dados da nossa conta, e nos ajude, tá? Muito importante mesmo que você nos ajude. Ali na página oficial do Facebook nossa, em cima, tem os dados da conta corrente, ali no cantinho tem aquela imagem, tem uma imagem no Facebook em cima, e tem os dados da nossa conta corrente, você pode também pegar lá, tá? Obrigado por você estar aqui com a gente. Amanhã espero todo mundo aqui, gente, todo mundo, porque esse assunto está só começando. Essa semana nós vamos falar sobre comunicação e você vai sair daqui expert em comunicação, comunicação que abençoa, comunicação que prospera, comunicação que torna a tua vida produtiva e cada dia mais produtiva. Uma boa noite para você, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sempre com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite para você, fica na paz do Senhor, e amanhã nos encontramos aqui às 10 para as 7 da manhã e também às 20 horas. Um abraço, fica com Deus.